O coronavírus está circulando com mais velocidade em Belo e a taxa de ocupação de leitos de UTI específicos para a Covid-19 voltou ao nível de alerta vermelho. Para o infectologista integrante do Comitê de Enfrentamento à Doença na capital, se o cenário se mantiver, pode ser necessário um novo fechamento das atividades não essenciais. Um cenário que preocupa. O índice de transmissão por infectado, o RT, alcançou a marca de 1,20, segundo o levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte. O nível vermelho é um alerta que demonstra como a velocidade de transmissão da Covid-19 aumentou consideravelmente na capital. Belo Horizonte está com duas tabelas, duas faixas no vermelho, ocupação de leitos de CTI, a taxa de transmissão, que a gente percebeu que esse comportamento das pessoas, principalmente em ambientes fechados, bares, restaurantes, a tendência era, infelizmente, de subir. As pessoas estão abandonando, às vezes, nesses ambientes a máscara, o distanciamento físico. Então, isso é devido a esse comportamento da população. Ainda segundo a Prefeitura da capital, esse índice, neste patamar, pode gerar impactos em níveis mais críticos nos leitos de Covid-19. Para se ter uma ideia do quanto o termômetro disparou nesses dias, há uma semana a taxa de transmissão estava em 0,94 no nível verde, sem contar o impacto do feriado de carnaval. Infelizmente, o carnaval, como terminou dia 16, demora mais ou menos 15 a 21 dias para ter impacto na taxa de ocupação. Então deve começar a ter esse impacto agora no final dessa semana, ou seja, a tendência, infelizmente, é de piorar muito, considerando que nós temos uma cepa circulando, uma variante circulando, que ela tem uma facilidade de transmissão e pode ser mais grave em algumas situações. Vale relembrar que em dezembro, o consumo de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes foi proibido e na segunda semana de janeiro, os bares e o comércio da cidade foram fechados por 3 semanas, justamente para tentar frear o coronavírus aqui na cidade. Para o infectologista, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura, o ideal seria fechar o comércio novamente. Acho que o Brasil vive o pior momento da pandemia, O Brasil e Minas Gerais. Minas Gerais bateu o recorde mês passado de mortes. Em Belo Horizonte, a despeito das medidas que nós tomamos no ano passado, pode sofrer com isso. Aquela cena de Manaus vai se repetir em várias capitais se a gente não fizer um lockdown de 3 semanas, abaixar a taxa de transmissão, comprar mais vacinas, vacinar o maior número possível de pessoas. Eu fecharia o Brasil inteiro, porque a situação não está boa. As pessoas não perceberam a situação que nós estamos vivendo, é dramática. As pessoas vão morrer com falta de ar em casa. A outra vez que o índice de transmissão chegou ao nível vermelho foi em 29 de maio do ano passado. Naquela data, o RT registrado foi de 1,24. Para evitar níveis tão críticos, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 vai se reunir amanhã, quarta-feira, dia 3, para analisar os índices epidemiológicos e o cenário da pandemia. Belo Horizonte tem uma característica que ela recebe muitos pacientes de fora, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, em torno de 30%, e recentemente pegamos pacientes de Coromandel. Então isso está impactando. Caso há uma tendência de piora, a gente vai ter que rever essa flexibilização de Belo Horizonte. Nós temos que lutar pela vida. Nesse momento é a vida. Se eu tenho vida, eu vou ter o comércio. Claro que eu vou exigir do governo federal uma ajuda para aquelas pessoas que estão em situação difícil. Se nesse momento a gente não tomar uma decisão dramática, a situação vai ficar muito triste. Prefeitos da capital e de outras cidades mineiras participaram nesta segunda-feira de uma reunião com outros municípios brasileiros para discutir a compra de vacinas da Covid-19. Essa reunião aconteceu virtualmente com a presença de prefeitos de Minas Gerais, mas de grande parte dos estados do Brasil, muitos prefeitos presentes. Nesse encontro organizado pela Frente Nacional de Prefeitos, os representantes assinaram um termo de interesse para que seja criado um consórcio público para a compra de vacinas da Covid e assim acelerar a imunização de grupos prioritários. Por representar as capitais, cidades com mais de 80 mil habitantes, esse consórcio deve ter mais facilidade para dialogar com laboratórios e grupos internacionais. O certo de toda a campanha de vacinação, o governo federal providencia vacina, o governo estadual cuida da logística e distribuição dessa vacina e os governos municipais cuidam da aplicação. Essa é a nossa parte mesmo que tem que acontecer na vacinação. E essa nós estamos prontos para fazer. A hora que a vacina chegar, os municípios estão prontos para aplicar. Mas não está chegando. Então nós estamos tendo que assumir essa que é a nossa
A do governo estadual, que é da logística, nós estamos tendo que ir atrás para buscar, e a do governo federal, que é de comprar e destinar para os municípios. Então, está caindo o peso dos 3 entes federados sobre o município, mais uma vez. Na próxima sexta-feira, os prefeitos devem receber um projeto de lei que deve ser aprovado pelas câmaras municipais para a filiação ao consórcio. O prefeito de Santa Luzia participou da reunião. Eu acho que pode ser uma outra forma da gente ter uma segunda forma de aquisição, né? E não ficar totalmente dependentes do Ministério da Saúde e seguir a linha e antecipar. Por exemplo, profissionais de educação, que eu percebi que tem muita vontade das pessoas acelerarem, dos prefeitos acelerarem também, para ter um retorno de volta às aulas seguro. E eu tenho certeza que não vai ter mal-estar com ninguém, não, até porque não há uma disputa com o Ministério da Saúde. Os municípios estão plenamente só interessados numa celeridade. O governo de Minas distribuiu ontem para os municípios mais um lote de vacinas contra a Covid. Para algumas regiões do estado, as doses estão sendo levadas de avião. É o 5º lote de vacinas que chega em Minas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, quase 120 mil doses começaram a ser distribuídas para 25 regiões do estado. A remessa chegou com 220 mil doses da vacina de Oxford e 137.400 da Coronavac. Então, acho que mais do que nunca a população tem que entender que, olha, se nós mudarmos nosso comportamento, tempos mais difíceis virão.